mais uma vez aqui hoje para estar falando sobre a liturgia, a palavra de Deus. E eu gostaria de agradecer a cada pessoa que está ouvindo este áudio que eu estou disponibilizando todas as semanas para que nós possamos adentrar nos mistérios do Evangelho. E hoje, o Evangelho de hoje, na liturgia de hoje, é a proclamação do Evangelho de segundo João. Nós estamos trabalhando o Evangelho de João durante essa semana, e aí essa parte aqui muito interessante que diz assim, ó: depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhe disse: em verdade, vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Sabeis isto, e puserdes em prática, serei felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é preciso que realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo, isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui Jesus ele está dizendo claramente, ele está aqui se referindo ao quê? Vamos lá, vamos pegar aqui na passagem. O servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior daquele que o enviou. Essa é a missão. O servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Jesus está aqui se referindo, você que é servo, você que se coloca na missão, você não é maior do que o seu senhor. E outra coisa, você também, o servo, aqui ele vai deixar claro aqui, ó, aquele que enviou, o Senhor é mensageiro, não é maior do que aquele que o enviou. Sabeis isto, se puderes em prática, sereis felizes. Porque ele diz aqui, ó, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Sabeis isso, e puserdes em prática, sereis felizes. Então, volto a dizer, o servo não é maior do que o seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Jesus deixa claro, o servo não é maior do que o seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Por que Jesus está querendo dizer? O Senhor é o que nos envia, é o Senhor que nós somos servos dele. Se nós somos servos do Senhor, a gente não pode ser maior do que ele. A gente tem que ser inferior a ele, porque realmente, de fato, nós somos inferior a ele em tudo. Em todos os aspectos, nós somos inferior a ele. Mesmo que ele assumiu a nossa natureza, nós somos inferior a ele. Então, nós não somos maior do que ele. Outra coisa, e se nós saber disso, nós vamos ser felizes. Sabeis isso, se puserdes em prática, sereis felizes. Outra coisa que ele também está se referindo, ao superior. Se a gente tem uma pessoa superior a nós, que ele mesmo colocou, que ele mesmo constituiu, nós não somos maior do que o nosso superior. E ele que nos envia, o superior, também nós não somos maior do que ele. O que quer dizer o quê? É andar na obediência, na unidade. É reconhecer os cargos de cada um. É reconhecer a hierarquia de cada um. A autoridade de cada um. Então Jesus é aquele exatamente que vai nos ensinar a gente ser sempre no nosso lugar. Ele mesmo ensina, buscar sempre o último lugar, ser servo de todos. Aquele que é servo de todos, esse será o primeiro no reino dos céus. Quando ele falou para Tiago e para outro discípulo, não sei se eu, que agora não me recordo o nome, mas ele diz claramente isso.
Eu não falo de vós todos. Eu conheço aquele que eu escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come meu pão levantou contra mim o calcanhar. O que Jesus quis se referir aqui, ó? Ele escolhe, ó, eu conheço aquele que eu escolhi. E é preciso que se realize o que está na Escritura. Jesus é aquele que sabia que escolheu. Quando ele escolheu os 12 apóstolos, os 12 discípulos, para representar ele aqui, a missão dele, para dar continuidade à missão dele, Jesus ensinou na teórica e na prática o caminho para que eles pudessem ser conduzidos. Então, esses 12 foi escolhido a dedo. Esses 12 foi escolhido de propósito para essa tal missão. Então você percebe que se você pega o Judas Iscariote, aquele que negou, Jesus já sabia que ele ia negar. Ou negar não, traí-lo. Jesus escolhe Pedro. Ele sabia que Pedro ia negar. Jesus sabia de todas as situações dos seus apóstolos. Mas mesmo assim ele foi escolhido. E eles foram escolhidos porque Jesus não escolhe pessoas capacitadas. Jesus escolhe pessoas incapacitadas. Porque ele capacita aquele que eles escolhem. Está entendendo a realidade? Cada pessoa dos apóstolos tem uma personalidade, um temperamento, para se dizer. Cada pessoa dos apóstolos tem uma personalidade e um temperamento. Por quê? Porque Jesus, ele não escolhe pessoas justas. Jesus escolhe pessoas injustas, pessoas pecadoras, para tornar santos e justos. Você está vendo a realidade que Jesus faz? Então Jesus, ele sabia quem ele escolheu. Aquele que come meu pão levantou contra mim o calcanhar. Aqui ele estava se referindo já da pessoa de Judas, que ia comer do pão e depois o ia trair. Desde agora vos digo, este antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creias que eu sou. Ele já está, Jesus, ele já estava avisando para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que ia passar por essa situação. Já avisava para que todos eles acreditavam que ele estava dizendo a verdade. Então Jesus, ele já deixava de aviso tudo o que ele ia fazer e realizar para que os apóstolos dele sabessem o que ia acontecer. Então os apóstolos, antes de Jesus morrer, já sabiam que Jesus ia morrer. Só não deram crédito. Pensaram que Jesus estava louco dizendo esses absurdos. Mas Jesus já deixou de aviso. Eu serei entregue nas mãos dos pecadores. Eles vão me chicotear, vão me açoitar, me caluniar. E eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus já deixou de aviso. Para que os apóstolos já sabiam. Então os apóstolos já sabiam que Jesus ia morrer numa cruz. Porque Jesus já deixou de aviso. Já deixou de aviso. Jesus já tinha avisado que ia morrer. Que ia ser entregue. E os apóstolos já sabiam dessa situação. Em verdade vos digo, aquele que recebe aquele que enviar, me recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui é o ponto mais importante também do Evangelho, porque nós que recebe aquele que Jesus envia, nós recebe o próprio Cristo. Jesus é aquele que constituiu os apóstolos, que no caso, nós que somos católicos, Jesus constituiu o magistério. É aqueles que vai decidir a doutrina a partir de agora. Pedro é o cabeça, que seria o Papa, que o Papa significa príncipe dos apóstolos, o pai dos apóstolos. O Papa significa exatamente aquela pessoa engajada exatamente como cabeça desse magistério, dessa doutrina. Então, para você ver, a organização já era constituída por Cristo. Cristo constituiu
o papado e o magistério, para que desse continuidade da sua doutrina. Então, aquele que recebe o Papa, aquele que recebe os bispos, os sacerdotes, os missionários, os pregadores, recebe o próprio Cristo, porque Cristo que enviou essas pessoas. Você que está me ouvindo, você que recebe essa mensagem, você que recebe essa mensagem com carinho, mas se você ignora essa mensagem, você está ignorando o próprio Cristo, porque todos nós que estamos sujeitos na evangelização, nós estamos levando Cristo para as pessoas, mas as pessoas podem ignorar e estar rejeitando a Cristo, porque Cristo disse: aquele que recebe, aquele que eu enviei, recebe a mim. Então, se você me receber, você não está, você está recebendo a Cristo. Se você me ignorar, você está ignorando a Cristo. Você está entendendo qual é a realidade? Aquele que está sujeito a evangelizar, ele tem que ser bem recebido. Se ele não for bem recebido, você não está recebendo bem o Cristo. Então, a pessoa que vai anunciar a palavra de Deus na sua comunidade, no seu grupo de oração, ou o padre que vai ser visto na paróquia, tem que ser bem recebido, independente de como ele seja, porque Jesus enviou ele. Então nós precisamos entender isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.